E se cada vez que você responde a um toque de celular sem pensar duas vezes, diz sim, antes mesmo da pergunta terminar, ou desmarca seus compromissos como se fossem rabiscos num papel, você estivesse, sem perceber, erodindo o seu próprio valor no olhar de quem te cerca? A verdade que ecoa dos insights de Jung é que essa sua prontidão excessiva não só diminui a percepção que os outros têm de você, mas também desgasta silenciosamente a sua autoimagem. Essa disponibilidade irrestrita, que você talvez veja como uma qualidade, pode ser, na verdade, a corrente que te prende. Responder com a velocidade da luz pode, ironicamente, fazer com que a resposta alheia se arraste como sombra em dia nublado. Nesse mundo onde a comunicação salta entre telas num instante, a rapidez com que você atende ao chamado parece se inverter no tempo que levam para te retornar o contato. Não é só uma impressão passageira ou uma tendência a confirmar o que já pensamos. É um padrão real, incômodo, que emerge dessa dança de mensagens. Pare para observar suas últimas trocas digitais. Aquele e-mail que você despachou em segundos cravou na mente do outro a expectativa de uma assistência instantânea e perpétua. Enquanto isso, sua própria mensagem, enviada horas antes, parece ter se perdido no labirinto da caixa de entrada alheia, sem despertar a mesma urgência. Muitos se veem nesse ciclo vicioso de uma reciprocidade desigual, correndo para atender, acreditando que essa presteza sinaliza apreço e importância. É como se tivéssemos internalizado a ideia de que estar sempre à disposição é o passaporte para o reconhecimento e a valorização. No entanto, para aqueles que questionam essa lógica frenética e sentem um nó no estômago diante dessa rotina de disponibilidade constante, essa percepção inicial é o primeiro passo para desvendar a verdade sobre o valor e a avaliação humana. O paradoxo beira o irônico. A pressa em responder, essa ânsia de resolver tudo num piscar de olhos, não acelera a comunicação a seu favor, mas frequentemente a emperra. Sua disponibilidade se torna um direito adquirido, quase uma constante da paisagem. É como se seu tempo e atenção fossem recursos infinitos, desprovidos de valor intrínseco. Em contrapartida, a demora do outro, o tempo de espera imposto, ganha relevância, carregado de expectativa e, em alguns casos, de uma sutil demonstração de poder. Essa inversão temporal planta um desequilíbrio insidioso. Sua prontidão vira a norma enquanto a lentidão alheia se torna aceitável, até mesmo esperada. Será que, ao nos precipitarmos em atender, ao estarmos sempre de prontidão, não estamos ensinando os outros a nos fazerem esperar? E, mais crucialmente, o que essa dinâmica silenciosa revela sobre o valor que atribuímos ao nosso próprio tempo e, por extensão, a nós mesmos? Jung, um dos pilares da psicologia profunda, lançou luz sobre um aspecto sombrio da busca humana por conexão. Ela pode, paradoxalmente, nos afastar da nossa própria essência. Carl Jung, o psiquiatra suíço que fundou a psicologia analítica, não se limitava ao estudo da mente individual. Ele perscrutava as intrincadas teias das relações humanas. Inicialmente trabalhando ao lado de Freud, Jung trilhou seu próprio caminho, focando não apenas no inconsciente pessoal, mas também no que ele denominou inconsciente coletivo, um vasto reservatório de experiências compartilhadas por toda a humanidade ao longo da sua jornada evolutiva. Essa perspectiva mais abrangente permitiu a Jung discernir padrões comportamentais que transcendiam culturas e épocas, incluindo nossa complexa relação com a aprovação social e a construção da identidade. Conta-se que Jung, nos momentos de contemplação em sua torre de Bollingen, um refúgio da agitação do cotidiano, percebeu uma verdade inquietante sobre a incessante busca por conexão e aceitação. Ele notou que essa ânsia por nos ligarmos aos outros, por sermos notados e reconhecidos, pode nos levar a um abandono silencioso de nós mesmos, diminuindo nosso próprio valor intrínseco. Em sua obra seminal, O Eu e o Inconsciente, 1928, Jung escreveu: a aceitação da personalidade significa que nos tornamos cúmplices de nosso próprio destino.
pois o que acontece conosco é sempre um reflexo do que jaz oculto no nosso interior. Essa passagem ecoa sua profunda convicção de que nossa obsessão pela validação externa nos desvia do nosso verdadeiro ser interior, a fonte genuína de significado e valor. Com sua análise perspicaz, Jung identificou um fenômeno psicológico crucial que ele chamou de inflação do ego e sombra pessoal. Esses conceitos complexos nos alertam para o perigo de nos perdermos na busca incessante pela aprovação alheia. A inflação do ego ocorre quando nos identificamos de forma exagerada com um papel social ou com as expectativas externas, perdendo a conexão com o nosso centro autêntico. Quando estamos sempre disponíveis, sempre prontos a atender às demandas dos outros, nosso ego se infla com uma importância artificial, baseada na validação externa e não no nosso valor inerente. Jung observou esse fenômeno em pacientes que haviam construído personas sociais tão elaboradas que perderam completamente o contato com seus verdadeiros desejos e necessidades. Paralelamente, a sombra pessoal representa os aspectos de nós, mesmos que reprimimos ou negamos, frequentemente por medo da rejeição social. Jung acreditava que quanto mais tentamos projetar uma imagem perfeita de disponibilidade constante e serviço aos outros, mais energizamos nossa sombra. Aquela parte de nós que sente raiva, ressentimento e exaustão por não ter suas próprias necessidades atendidas. Em seu ensaio, Os Estágios da Vida, 1930, Jung observou que a maioria das pessoas confunde autoconhecimento com o conhecimento de sua personalidade consciente do ego. Esse é precisamente o erro que cometemos quando nos tornamos excessivamente acessíveis. Confundimos nossa persona social, a máscara que mostramos ao mundo, com nosso self autêntico. Um exemplo contemporâneo seria o profissional que está sempre disponível para trabalhar além do expediente, respondendo e-mails na calada da noite, assumindo projetos extras não por um desejo genuíno, mas porque construiu uma persona de funcionário indispensável, da qual se sente aprisionado. Ou o amigo que nunca recusa um pedido de ajuda, mesmo exausto, por temer que impor limites resulte em abandono ou desaprovação. Ao fazer isso, acabamos negligenciando nossa sombra pessoal, aquela parte de nós que rejeitamos, que escondemos por medo do julgamento, mas que guarda um potencial imenso de autenticidade e força. Jung percebeu que, ao sermos excessivamente acessíveis, ao nos moldarmos para atender às expectativas alheias, sufocamos nossa individualidade. O próprio Jung viveu esse princípio. Apesar de sua crescente fama, ele regularmente se retirava para sua torre em Bollingen, onde vivia de forma simples, sem eletricidade ou distrações modernas. Esses períodos de inacessibilidade não diminuíram sua influência. Pelo contrário, preservaram sua capacidade de pensar profundamente e produzir insights originais que revolucionaram a psicologia. Enterramos nossos desejos e necessidades, verdadeiras sob camadas de comportamentos destinados a agradar. Essa busca incessante por conexão externa, ironicamente, nos desconecta de nossa essência, nos afasta do nosso centro, deixando-nos à mercê das expectativas alheias. A busca por conexão, quando levada ao extremo, pode se tornar uma armadilha sutil, uma corrente invisível que nos prende a um ciclo de sacrifício e perda de valor pessoal. Buscar aceitação em demasia pode nos alienar de nós mesmos. É surpreendente, mas estar sempre disponível não nos aproxima genuinamente das pessoas. Na verdade, nos coloca em segundo plano, uma verdade que pode ser amarga de engolir. Sua disponibilidade constante, essa prontidão em atender a todos os chamados, não só não cimenta uma conexão real com os outros, mas, paradoxalmente, te relega a uma posição secundária nas dinâmicas humanas. A crença comum é que ser prestativo, acessível e sempre presente é o caminho pavimentado para construir amizades sólidas, ter relacionamentos fortes e ser amplamente valorizado. No entanto, a realidade se revela mais complexa e, frequentemente, opera em sentido oposto. Observe o cenário profissional contemporâneo. O colega que responde e-mails às 2 da manhã,
rapidamente se torna o ponto de convergência de todas as urgências, a pessoa de quem todos esperam respostas instantâneas, independentemente do horário. Sua disponibilidade incessante não gera admiração, mas sim uma expectativa tácita que, quando não atendida, deflagra uma frustração desproporcional. Em contrapartida, a executiva que estabelece limites claros, respondendo apenas em horários definidos e com respostas ponderadas, frequentemente desfruta de maior respeito e suas contribuições são mais valorizadas. Nos relacionamentos pessoais, um padrão similar emerge. A amiga que cancela seus próprios planos ao menor sinal de necessidade, gradualmente se transforma em um suporte garantido, quase um serviço de utilidade pública, e não uma presença genuinamente valorizada. Enquanto isso, amigos que cultivam uma vida equilibrada, com fronteiras saudáveis em relação à sua disponibilidade, tendem a ter suas opiniões mais consideradas e seu tempo mais apreciado quando escolhem compartilhá-lo. No intrincado palco dos relacionamentos românticos, esse fenômeno se torna particularmente visível. Terapeutas de casais frequentemente se deparam com parceiros que se acostumaram tanto à disponibilidade incondicional um do outro que perderam a capacidade de valorizar essa presença. A emblemática síndrome do tapete, não notamos o tapete até que ele seja removido, ilustra como a disponibilidade constante pode se tornar invisível justamente por sua onipresença. Pense em Greta Garbo, a enigmática estrela de cinema que, no auge da sua fama, optou por se afastar dos holofotes. Ela teceu um véu de mistério e inacessibilidade que, ao invés de diminuir, intensificou o fascínio do público por sua aura. Ou retrocedendo no tempo, observe a aura de poder que emanava da rainha Elizabeth I. Ela governava com firmeza, mantendo uma certa distância dos seus súditos. Essa postura, longe de gerar ressentimento, solidificava sua autoridade e poder. Mesmo nos dias atuais, vemos esse padrão se repetir. Líderes visionários, artistas renomados, empreendedores de sucesso, muitos deles cultivam, intencionalmente ou não, uma certa inacessibilidade. Nas redes sociais, esse fenômeno ganha uma nova dimensão. Criadores de conteúdo que postam incessantemente respondendo a cada comentário, frequentemente experimentam um engajamento por publicação menor do que aqueles que mantêm uma presença mais curada e seletiva. Embora os algoritmos possam favorecer a frequência, o valor percebido pelos seguidores humanos segue a lógica da escassez. A psicologia da escassez lança luz sobre esse aparente paradoxo. Quando algo, incluindo a atenção e a disponibilidade de alguém, é percebido como limitado ou difícil de obter, atribuímos a ele um valor maior. Esse princípio, exaustivamente estudado por psicólogos como Robert Cialdini, autor de As Armas da Persuasão, demonstra como a percepção de escassez aumenta significativamente o desejo e o valor atribuído, não por orgulho, mas como um mecanismo para proteger nosso tempo, nossa energia e principalmente nosso valor intrínseco. Esses exemplos, embora díspares, compartilham um fio condutor: a escassez. A ideia de que algo não está facilmente ao alcance, surpreendentemente, intensifica o desejo e o valor. É como se a mente humana fosse programada para ansiar pelo que é mais árduo de conquistar, para valorizar o que não se obtém sem esforço. Em um estudo conduzido na Universidade da Virgínia, pesquisadores constataram que participantes atribuíam maior valor a informações apresentadas como exclusivas ou raras, mesmo quando o conteúdo era idêntico ao fornecido sem essa designação. De forma análoga, nossa presença e atenção, quando oferecidas seletivamente e com um propósito claro, são percebidas como mais valiosas do que quando disponibilizadas indiscriminadamente. Estar sempre à disposição, por outro lado, emana uma sensação de excesso, de familiaridade que, inesperadamente, pode conduzir à desvalorização. Quando você está sempre ali, sempre pronto para ajudar, sua presença se torna um elemento comum, sua atenção passa a ser esperada.
e seu valor se dilui no cotidiano. É como se sua luz, ao brilhar incessantemente, perdesse seu brilho singular. Ademais, a disponibilidade constante transmite uma mensagem subliminar sobre a sua própria valoração do tempo e da energia. Ao respondermos imediatamente a cada solicitação, estamos implicitamente comunicando que não há nada mais premente ou importante a ocupar nossas vidas. Uma mensagem que raramente eleva nosso valor percebido aos olhos dos outros. Sua disponibilidade constante te posiciona em segundo plano, como um móvel familiar que, de tanto estar ali, passa despercebido. É como se você se tornasse o pano de fundo, e não o foco principal da interação. É natural questionar se o distanciamento é a solução. Afinal, fomos ensinados que ajudar e estar presente são sempre os caminhos mais nobres. É saudável e pertinente indagar se tornar menos acessível pode, paradoxalmente, inflacionar nosso valor. Desde a infância, internalizamos a importância de auxiliar os outros, de oferecer suporte a quem necessita, de cultivar a gentileza e a atenção como pilares de uma convivência harmoniosa e da construção de relacionamentos saudáveis. O imperativo moral de fazer aos outros o que queremos que façam a nós, a exortação a amparar os necessitados, a ser um apoio constante, esses são princípios que nos foram inculcados e que, em muitos casos, alicerçam uma vida ética e solidária. A ideia de se afastar, de restringir a disponibilidade, pode evocar sentimentos de egoísmo, de transgressão aos valores que nos foram ensinados, uma ruptura com os princípios de solidariedade e cooperação que tanto prezamos. Nossa resistência inicial a essa noção é compreensível e lógica. Nossa cultura, em geral, exalta indivíduos extrovertidos, sociáveis e prontos a atender às demandas alheias. No entanto, pesquisas no campo da psicologia social começam a desvendar as nuances dessa intrincada dinâmica. Estudos sobre o efeito da escassez, por exemplo, revelam nossa tendência a valorizar mais aquilo que percebemos como limitado ou difícil de alcançar. Essa propensão, intrínseca à nossa psicologia, pode explicar por que a disponibilidade irrestrita pode, inesperadamente, conduzir à desvalorização, enquanto uma postura seletiva e moderada na oferta de nossa presença pode, de forma igualmente inesperada, intensificar o apreço e o interesse. Ademais, o conceito de viés de ancoragem lança sua sombra sobre essa dinâmica. Ao nos tornarmos excessivamente acessíveis, estabelecemos uma âncora de expectativa de resposta e disponibilidade imediata. Qualquer desvio desse padrão, qualquer demora ou restrição, pode ser interpretado negativamente, gerando frustração e até ressentimento nos outros, mesmo que estejamos apenas buscando um equilíbrio mais saudável em nossas interações. Por um lado, a internalização de valores como ajuda e presença nos impele à acessibilidade. Por outro, a psicologia revela que a escassez, paradoxalmente, inflaciona o valor. Como conciliar essas ideias aparentemente antagônicas e encontrar um caminho que nos permita ser generosos e atenciosos sem comprometer nosso próprio valor e bem-estar? Aquilo que, à primeira vista, pode soar como egoísmo ou descaso, a decisão de não estar sempre à disposição, de exercer controle sobre quando e como nos tornamos acessíveis, pode, na verdade, ser o alicerce para a construção de um valor pessoal genuíno e robusto. Indivíduos proeminentes na história, dotados de uma profunda compreensão da psique humana e das complexas engrenagens das relações sociais, demonstraram em suas vidas e ensinamentos a sabedoria desse paradoxo. Considere Mahatma Gandhi, o líder pacifista que conduziu a Índia à independência. Sua força não residia em sua omnipresença ou disponibilidade irrestrita, mas sim em sua convicção inabalável, em sua integridade e em sua capacidade de se manter firme em seus princípios, mesmo sob intensa pressão. Ser seletivo com seu tempo e energia era uma forma de expressar respeito pela sua missão e pelo seu próprio valor intrínseco. Ou reflita sobre Confúcio, o venerado sábio chinês, cujos ensinamentos ecoam até os dias de hoje. Confúcio não buscava incessantemente agradar a todos,
ou estar à disposição constante de seus discípulos. Ao contrário, ele cultivava um ambiente de respeito mútuo, onde o tempo e a atenção eram recursos preciosos, a serem dispensados com cuidado e propósito. Sua inacessibilidade estratégica não diminuía seu valor. Ao contrário, o elevava, inspirando respeito e admiração por sua sabedoria. E poderíamos enumerar inúmeros outros exemplos, desde líderes religiosos a artistas visionários, de cientistas inovadores a empreendedores de sucesso. Muitos deles compartilham uma característica comum: a capacidade de dizer não, de estabelecer limites claros, de proteger seu tempo e sua energia como bens valiosos. O valor não reside na quantidade de tempo que você doa, mas na qualidade da presença que você oferece, diria um mestre zen imaginário, sintetizando a essência desse paradoxo. Um ponto que frequentemente negligenciamos é que a verdadeira generosidade não se manifesta no esgotamento em atender a todas as demandas, mas sim no cultivo do nosso próprio valor interior. Assim, quando escolhemos estar presentes, nossa presença se torna genuinamente significativa e transformadora. Ser seletivo não é egoísmo, é um ato de autopreservação e, paradoxalmente, uma forma de preservar nosso valor. A verdadeira maestria nas relações humanas não reside em um sim automático para tudo, nem em um não inflexível para todas as oportunidades. O cerne reside em algo mais sutil e dinâmico, a capacidade de alternar com sabedoria entre a presença e o recolhimento, discernindo quando doar e quando se proteger, quando ser acessível e quando resguardar a própria energia. Uma ferramenta prática valiosa nesse processo é a internalização da pausa responsiva. Antes de ceder à impulsividade de responder a cada solicitação, respire fundo. Permita-se um instante de reflexão. Questione-se: este pedido ressoa com meus valores e prioridades? Possuo a energia e a disposição genuínas para atendê-lo, sem me prejudicar? A imposição dessa pausa consciente possibilita uma resposta mais ponderada e intencional, em contraposição a uma reação automática e acrítica, destinada apenas a agradar. Para implementar a pausa responsiva de forma eficaz, estabeleça um ritual simples. Ao receber uma solicitação por mensagem, em vez de responder instantaneamente, coloque o dispositivo de lado por um período mínimo de 5 minutos. Utilize esse intervalo para sintonizar suas sensações corporais. Uma tensão no peito ou no estômago pode sinalizar um desconforto interno. Uma pressão para concordar quando sua inclinação genuína seria a recusa. Para solicitações de maior significado, adote a prática de registrar em papel a seguinte indagação: se eu disser sim a isto, aqui estou dizendo não para mim mesmo. Essa simples reflexão aumenta exponencialmente sua capacidade de tomar decisões alinhadas com suas verdadeiras prioridades. Ao confrontar a ansiedade inicial de não responder de imediato, recorde que esse desconforto é transitório e tende a diminuir com a prática. Muitos relatam que, após algumas semanas de aplicação da pausa responsiva, a compulsão de responder instantaneamente se atenua significativamente, sendo gradualmente substituída por uma sensação fortalecida de controle e autodeterminação. Outra estratégia proveitosa reside na definição de horários de acessibilidade seletiva. Assim como um profissional reserva blocos de tempo para reuniões cruciais e para o trabalho concentrado, você pode designar horários específicos para uma maior disponibilidade para interações sociais e profissionais, e momentos dedicados ao autocuidado e à recarga de energias. Comunicar esses horários de forma clara e gentil às pessoas estabelece limites saudáveis e expectativas realistas, sem transmitir uma impressão de rudeza ou inacessibilidade. Na prática, isso pode envolver a configuração de respostas automáticas em seus e-mails, indicando seus horários de resposta, ou a atualização de seu status em aplicativos de mensagens. Para implementar essa estratégia no ambiente profissional, comunique proativamente aos seus colegas. Para melhor atendê-los e manter a alta qualidade do meu trabalho, estarei verificando e-mails 3 vezes ao dia.
às 9, às 13 e às 16 horas. No âmbito pessoal, você pode informar seus amigos mais próximos. Estou buscando estar mais presente em cada momento da minha vida. Verificarei mensagens pela manhã e à noite, mas durante o dia, minha resposta pode ser mais demorada. Surpreendentemente, muitas pessoas não apenas respeitam, mas até admiram essa clareza de limites, frequentemente inspirando-se a adotar práticas semelhantes. Para familiares que possam resistir a essa mudança, uma abordagem gradual tende a ser mais eficaz. Comece a espaçar seu tempo de resposta de forma progressiva, enquanto explica os benefícios dessa nova dinâmica. Quando conversarmos mais tarde hoje, poderei estar totalmente presente e oferecer a atenção que você merece, em vez de responder de forma distraída enquanto realizo outras tarefas. Um desafio comum ao implementar horários de acessibilidade é o receio de perder informações importantes em caso de emergência. Para mitigar essa preocupação, estabeleça um sistema de 2 níveis. Comunique que, para situações genuinamente urgentes, as pessoas podem ligar em vez de enviar mensagens, garantindo que você permaneça acessível para o que realmente importa, enquanto protege seu tempo de pseudo-urgências cotidianas. E, finalmente, aprenda a arte do silêncio estratégico. Nem toda mensagem, nem todo pedido exige uma resposta imediata. Em algumas situações, o silêncio, a ausência de uma resposta imediata, pode ser mais eloquente e eficaz do que uma enxurrada de palavras apressadas. O silêncio estratégico concede tempo para a reflexão, para que as ideias amadureçam e para que as pessoas valorizem sua resposta quando ela finalmente chegar. A prática do silêncio estratégico requer disciplina, especialmente para indivíduos socializados a priorizar incessantemente as necessidades alheias. Comece com mensagens de baixa prioridade, permitindo-se esperar algumas horas antes de responder. Observe a ansiedade emergir e, subsequentemente, dissipar-se, notando que raramente há consequências negativas reais decorrentes dessa espera. Gradualmente, estenda esse intervalo para mensagens que não possuam caráter urgente. Ao necessitar empregar o silêncio estratégico em interações interpessoais, como durante uma negociação ou uma conversa delicada, pratique a técnica do silêncio consciente. Após a fala do outro, conte mentalmente até 3 antes de proferir sua resposta. Essa breve pausa não apenas possibilita a formulação de respostas mais ponderadas, mas também comunica que você está considerando atentamente o que foi dito, aumentando o peso de suas palavras quando finalmente se manifestar. Para aqueles que enfrentam resistência ao implementar essas estratégias, lembrem-se que a transição de uma postura de disponibilidade constante para uma acessibilidade seletiva pode gerar reações iniciais negativas. As pessoas estão acostumadas ao seu antigo padrão de comportamento e podem interpretar a mudança como uma forma de rejeição. Prepare-se com respostas gentis, porém firmes. Valorizo muito nossa conexão e desejo estar verdadeiramente presente quando interagimos. Por essa razão, estou ajustando a forma como gerencio minha disponibilidade. A verdadeira maestria reside na integração desses aparentes opostos, a capacidade de estar presente e de se afastar quando necessário. Não se trata de cultivar a inacessibilidade por orgulho ou egoísmo, mas sim de estabelecer uma relação mais equilibrada e consciente com seu tempo e sua energia. Dessa forma, quando você escolher estar presente, sua presença se tornará uma dádiva genuína e valiosa, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor. Alternar entre a presença e a ausência estratégica redefine a própria noção de acessibilidade, transformando-a de um fardo exaustivo em uma escolha empoderadora. O paradoxo fundamental que Jung desvendou reside na seguinte verdade: somente quando internalizamos o valor do nosso próprio tempo e da nossa própria presença, os outros também passam a reconhecê-los. Nossa disponibilidade seletiva não apenas protege nossa energia e nosso bem-estar, mas também nos capacita a oferecer uma presença de qualidade superior, atenta, engajada e verdadeiramente transformadora, nos momentos em que escolhemos estar disponíveis.
Você compreendeu que valorizar sua seletividade o fortalece intrinsecamente? Então, qual será sua escolha? Persistir na busca incessante por validação na aprovação alheia, dilapidando sua energia e diminuindo seu valor inerente? Ou ousar abraçar a seletividade, construindo relacionamentos autênticos e um valor pessoal que emana de dentro para fora? Antes de concluirmos, reflita sobre quais áreas de sua vida você percebe uma tendência à acessibilidade excessiva. Se essa reflexão ressoou em sua essência, compartilhe seus insights nos comentários. Meu valor reside na minha seletividade. Compartilhe este vídeo com aqueles que necessitam dessa profunda reflexão. Deixe seu apreço e inscreva-se para explorar mais conteúdos como este. Até nosso próximo encontro.